Olá! Hoje eu vou te mostrar que o seu passado te limita. Para você expandir e viver o novo, você precisa romper com ele. Fica comigo até o final desse vídeo. Para quem ainda não me conhece, meu nome é Eveline Lima e hoje é dia de prosperidade à luz da Bíblia. Vamos lá? Vamos fechar os olhos para a gente fazer a nossa oração inicial? Ó meu Senhor, Pai amado, Pai querido, Pai todo-poderoso, queremos agradecer por este dia, pela nossa vida, pelo nosso alimento, pela nossa família, pelo nosso trabalho, pela nossa saúde. Queremos agradecer por essa oportunidade de aprendizado com o Senhor, por esse direcionamento de hoje. Quero pedir para que o Senhor coloque todos os remédios energéticos e espirituais necessários na água que nós formos tomar. Que cada pessoa receba exatamente aquilo que precisa. Que ela possa receber uma virada de chave com as tuas palavras, Senhor. Amém. Obrigada por tudo. Amém. Vamos lá? Meninos, hoje nós vamos aqui para o livro de Lucas, lá no capítulo 5. Vamos começar no versículo 33. Vai ser do 33 ao 39, tá bom? E aqui começa assim. Disseram-lhe eles, os discípulos de João, e bem assim o dos fariseus, frequentemente jejuam e fazem orações. Os teus, entretanto, comem e bebem. Então, o que é isso aqui? Os fariseus estão confrontando, né? Os fariseus e também os outros discípulos estão confrontando Jesus e falando por que os outros discípulos fazem jejum e os que estão com você, os seus discípulos, não fazem o jejum. Eles estão comendo, bebendo, enfim. Por quê? E aqui Jesus responde. Jesus, porém, lhes disse: podeis fazer jejuar os convidados para o casamento enquanto está com eles o noivo? Então, o que ele está trazendo aqui nessa parábola? Aqui ele mostra que ele é o noivo, Jesus é o noivo, e os convidados são os discípulos dele. E ele está dizendo o seguinte, aqui é momento deles celebrarem a presença divina. A presença de Deus nesse lugar. Porque é o Filho de Deus. Cristo foi enviado por Deus. Então ele tem essa presença divina. E ele quer dizer, aqui hoje é momento do quê? Deles aproveitarem todo o aprendizado que eles têm com o noivo. Com o Filho de Deus. Então aqui eles têm que aproveitar e celebrar essa proximidade, essa intimidade. De estar ali, ó, diretamente. Por quê, gente? O jejum, ele serve para quê? A gente faz jejum quando a gente está buscando respostas. Quando a gente está buscando uma proximidade com Deus. Quando a gente está esperando por algo, a gente quer direcionamentos. Esse é o motivo do jejum. E ali ele diz, não faz sentido você buscar a presença divina se a presença divina já está com você. O que você pode fazer ali naquele momento? Se ela está com você, você precisa só aproveitar aquele momento e aprender ao máximo o que a presença divina tem para te entregar. Viver a plenitude daquele momento. Faz sentido para você? E aí aqui ele continua, ó. Dias virão, contudo, em que lhes será tirado o noivo. Naqueles dias, sim, jejuarão. O que Deus diz? O que Jesus diz aqui? Tem tempo certo para tudo. E vão vir dias que aqueles discípulos de Jesus vão jejuar. Porque naquele momento, ele diz aqui, ó, vai ser retirado o noivo. A presença física do noivo, que é o quê? Vai ser retirada a presença física de Jesus. E todas as pessoas, elas vão passar por um deserto. E elas vão buscar a Deus. Então, por mais que elas aprenderam ali, que elas estão andando no caminho, em algum momento elas vão se sentir sozinhas e vão buscar a Deus. Vão esperar por respostas de Deus, pedir o direcionamento de Deus, buscar essa proximidade. E aí, naquele momento, eles vão jejuar, eles vão fazer jejum. Então, há momento certo para tudo. Vai ter momento na sua vida que você vai ter que buscar por essa proximidade. Você vai precisar para passar por aquelas fases mais difíceis. Entende? A todo momento a gente precisa, né? A todo momento a gente está buscando. Só que o jejum, ele é naqueles momentos de maior intensidade, né? Olha só que maravilha. Outra coisa, se você é nova por aqui,
tá? Já se inscreve no nosso canal, já nos apoia, já curte, compartilha e também entra no grupo exclusivo do Clube Diamante. É um grupo no WhatsApp, ele é gratuito, transformador, você não precisa pagar nada. E é por lá que eu mando todos os desafios. É só você se inscrever no link da bio ou no link que eu vou deixar aqui na descrição desse vídeo. Continuando aqui, Jesus diz o seguinte: também lhes disse uma parábola. Ninguém tira um pedaço de veste nova e o põe em veste velha, pois rasgará a nova, e o remendo da nova não se ajustará à velha. Presta bem atenção no que ele vai começar a dizer a partir de agora. Não adianta você usar um tecido novo, um pedaço só do tecido novo, para você remendar o tecido velho. Não adianta você usar um pedaço de tecido novo para você remendar uma estrutura que está antiga. Por quê? O tecido novo, gente, primeiro, ele está muito mais vivo do que o tecido velho. O tecido velho ele já está desbotado, ele já está gasto. O tecido novo ele está mais forte. O tecido velho ele já está podre, ele já está rasgando. Então não adianta você usar um tecido novo ali naquela estrutura velha. Naquele tecido, naquela veste antiga. Por quê? Vai continuar rasgando. Entende? Vai continuar rasgando, a estrutura vai continuar se desfazendo. Então ele diz, você tem que abandonar, você tem que descartar essa estrutura antiga para você criar algo completamente novo. Aí sim isso vai ser forte, aí sim isso vai se sustentar. Porque enquanto você estiver usando a estrutura antiga e só tentando remendar toda hora com algo novo, aquilo ali não se sustenta, aquilo ali não funciona. Para funcionar, você precisa mudar completamente essa estrutura. E o que ele está falando que é essa estrutura aqui velha, esse tecido velho? O que é essa estrutura? São os seus velhos padrões mentais, as suas crenças limitantes, os seus velhos hábitos. Então, às vezes, você está querendo criar uma nova vida, ou seja, para aquela festa luxuosa, com um vestido lindo e maravilhoso, mas querendo usar a estrutura antiga. E ele diz, não adianta, não vai funcionar. Você precisa criar uma veste nova, completamente nova, para que você possa se destacar, para que você possa expandir, para que você possa chamar atenção. Então você precisa abandonar tudo isso aqui, tudo que é velho. E aí ele ainda dá um exemplo também da oração. Não adianta você fazer uma oração, que seria aqui como se fosse um remendo, né? Vou usar uma oração para tentar melhorar a minha vida. E ele diz, não adianta você fazer oração se você ainda quer permanecer nessa estrutura antiga, com velhas crenças, velhos pensamentos, velhas mentalidades, velhos hábitos. Isso não vai funcionar. Você precisa mudar completamente. Você pode usar a oração, mas você precisa estar disposta com o coração aberto para você mudar completamente. E aqui ele continua dizendo, ninguém põe vinho novo em odres velhos, pois o vinho novo romperá os odres, entornar-se-á o vinho e os odres se estragarão. O que ele está dizendo? Gente, o vinho novo, o que ele faz? Ele fermenta e se expande. E os odres, que eram os recipientes utilizados na época, eles eram feitos de couro. Então, quando você utilizava um odre novo, ou seja, o couro estava novo, aquele couro, ele tinha flexibilidade, ele se expandia. Então, você pode colocar o vinho novo ali, que ele vai conseguir se expandir, ele vai se adequar àquele crescimento. Mas, quando o couro está velho, o que acontece? Ele resseca e ele fica rígido. Então, qualquer coisa que você colocar ali que for para expandir, ele vai se romper. E assim é com a sua vida. Às vezes, você está buscando uma nova vida, mas você ainda está no recipiente antigo. Isso não vai funcionar, isso vai se romper. Porque você precisa de um recipiente novo, não é? Aqui ele fala o tempo todo sobre isso. Você precisa utilizar um recipiente novo. É a sua estrutura nova. E aqui ele continua. Pelo contrário, vinho novo, ele deve ser posto em odres novos. Olha, Jesus, ele te indica, ele já te dá a solução. Se você quer uma vida nova, se você quer ser um vinho novo, transformado, você precisa de um recipiente novo. Ele diz aqui. E o que isso funciona, gente? Como que isso funciona? Se você quer viver esse novo, você precisa mudar o seu recipiente, que é o seu ambiente, a sua mentalidade, os seus padrões,
os seus hábitos. Você precisa que seja tudo novo. Um novo ambiente, novas pessoas, novos hábitos, novas ideias, nova mentalidade. Ele já te dá aqui o resultado, ele já te dá aqui a solução. E aqui ele continua. E ninguém, tendo bebido o vinho velho, prefere o novo, porque diz, o velho é excelente. Você já ouviu aquele povo que fala assim, panela velha é que faz comida boa? E aqui ele está dizendo, não, nem sempre. Às vezes você está usando uma panela de alumínio e ela está liberando substâncias tóxicas. Ou seja, você está apegada ao velho e aquele velho está te fazendo mal. Mas você está resistindo à mudança. Você está resistindo a melhorar. Resistindo a viver algo muito melhor do que você está vivendo ali. Então, às vezes você está apegada naquele relacionamento antigo que te faz mal, ao invés de mudar a sua vida, mudar os seus comportamentos. Entende? Ele fala muito sobre isso. Por quê, gente? Por que muita gente resiste ao novo? Porque o novo, ele exige de você o quê? Que você dedique tempo, energia, dinheiro para você mudar aquela estrutura. E você nem sabe se vai dar certo, é algo novo. Então você está resistindo a soltar aquelas coisas que te fazem mal do passado para tentar construir algo novo. Porque dá medo. Faz sentido para você? E aqui, gente, fica muito claro. Às vezes a gente está buscando, a gente pede, olha a oração aqui, às vezes a gente pede a Deus por uma vida nova, para melhorar os nossos relacionamentos, para melhorar o nosso trabalho, mas a gente está usando a estrutura antiga. Como que você vai melhorar? Se você continuar usando a estrutura antiga, você vai ter os mesmos resultados daquela estrutura antiga, os mesmos resultados que te fizeram chegar até aqui. Para você ter algo novo, viver uma vida nova, viver um relacionamento novo, viver um trabalho novo, você precisa de uma nova estrutura. Você precisa do novo. Então não adianta você orar e falar, não, eu vou continuar com os mesmos padrões de pensamentos, eu vou continuar com os mesmos comportamentos. Se você continuar, nada vai mudar. A oração ela não vai funcionar. Para ela funcionar, você tem que estar disposta a mudar. Você tem que estar com o coração aberto para fazer aquilo ali acontecer. Olha que mensagem maravilhosa. Aqui ele te dá toda a solução. E aqui ele te mostra por que a sua vida não está saindo do lugar. Por que você não está conseguindo viver o novo? Porque você ainda está apegada ao antigo. Começa a mudar a sua vida que você vai ver que os resultados vão mudar automaticamente. Quando você muda, tudo ao seu redor muda junto. Tudo ao seu redor muda. As pessoas mudam com você. O seu trabalho melhora. Tudo começa a ficar diferente. Então pense nisso. O que você precisa descartar hoje? Qual que é a estrutura antiga que você precisa descartar? E qual que é o novo que você precisa pegar? Para transformar a sua vida. Para mudar completamente, para uma vida muito melhor. Faça a sua parte. Deus vai fazer a parte dele, mas você precisa fazer a sua. Você precisa fazer aquilo que te cabe. Tá bom? Meninas, muito obrigada pela participação de todas. Nós vamos... Ah, não, peraí. Primeiro vamos fazer a oração final, tá? Pra gente encerrar. Cecília, Renata, Fran, vamos lá? Vamos fechar os olhos? Pai amado, Pai querido, Pai todo-poderoso, queremos agradecer o direcionamento de hoje. Queremos agradecer esse aprendizado. Queremos agradecer a solução que o Senhor nos trouxe. Aquilo que a gente não estava enxergando. E queremos pedir para que o Senhor destrua essa velha estrutura. Que o Senhor desfaça tudo que está velho, tudo que está decadente em nós, na nossa vida. E que o Senhor nos traga a coragem, o ânimo, a energia, a disposição para viver algo novo. Abra o nosso coração para que estejamos dispostas a pagar o preço do novo, a melhorar a nossa vida. Obrigada por tudo. Obrigada por estar ao nosso lado e nos indicar qual é o caminho que a gente deve seguir. Nos mostrar de forma clara o que devemos fazer. Gratidão por tudo, Senhor. Amém. Meninas, muito obrigada, fiquem com Deus e até a próxima live, que será na quinta-feira, tá? Um beijo. Fora isso, estarei nos stories, estarei no Instagram junto com vocês. Beijo, fiquem com Deus.
Ah, peraí, deixa eu só voltar aqui correndo. Para quem quer dar um passo a mais, para quem quer aprofundar nessa jornada, eu já chamo você para viver junto comigo o jejum plenitude, que é um jejum espiritual para destravar a sua vida, liberar todas essas guerras espirituais, aquelas que a gente não vê, aquelas batalhas que a gente não está vendo, mas que a gente está lutando no invisível. Tá bom? Um beijo, fiquem com Deus e até mais.